Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Meus irmãos, nós escolhemos para este mês de maio o tema Santidade começa em casa. Dá para a gente dizer isso junto? Santidade começa em casa. E eu queria desafiar você a permitir que Deus fale ao seu coração através da ministração da palavra durante as nossas celebrações de domingos aqui na nossa igreja. Nesta primeira mensagem eu quero conversar com os irmãos sobre decisões para viver em santidade na família. E eu queria ler talvez um dos textos mais conhecidos na Bíblia a respeito do assunto família. Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Será o texto que nós vamos ler neste momento, e se você puder acompanhar, está aqui na nossa projeção. Josué 24, 14 e 15. Assim nos diz a palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos isso também? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já parou para pensar um pouco no fato de que a nossa vida, ela é feita de constantes decisões? Constantes decisões. E para você estar aqui mesmo, nesta noite, nesta hora, você precisou fazer algumas decisões. Precisou tomar algumas decisões. Primeiramente, você teve que decidir se viria ou não. Depois, você também teve que decidir com que roupa você viria. Você teve que decidir também com qual calçado você viria para a casa do Senhor. E agora você está aqui neste culto. Talvez você tenha até decidido passar por uma rua que você não tinha costume de passar. Talvez você até decidiu entrar por uma porta que não era comum você entrar por aquela porta. Mas fato é que você agora está aqui. E glória a Deus por isso. Mas você sabia que ainda neste exato momento, você precisa tomar mais algumas decisões muito importantes? Neste exato momento, você tem que decidir se você vai estar aqui com a sua mente e com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus ou não. Neste exato momento, você tem que decidir se você vai se aquietar para ouvir a voz de Deus ou se você vai deixar se distrair com qualquer coisa para roubar a sua atenção ou até mesmo para tirar você daqui de dentro. Decisões. A vida é feita de decisões. Entretanto, acima de todas estas decisões que acabei de me referir, há uma decisão muito mais séria que você e eu precisamos tomar. Trata-se da importante decisão a ser tomada em relação à nossa vida e à nossa família. Alvin Toffler, num livro chamado O Choque do Futuro, ele afirmou que o maior problema da sociedade é o problema da família.
O problema da família é maior do que o problema econômico. O problema da família é maior do que o problema político. O problema da família é maior do que o problema social. Irmãos, veja bem, nós não teremos cidades maravilhosas sem famílias maravilhosas. Nós não teremos igrejas santas sem que as famílias vivam em santidade. Não teremos também uma nação bem-aventurada se não tivermos famílias bem-aventuradas. Existe uma forte relação entre o Salmo 33, 12, que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Salmo 128, que diz que a família que teme ao Senhor é bem-aventurada. Nesse texto que nós acabamos de ler, tão conhecido, a Bíblia nos diz que Josué estava muito preocupado com esse assunto, a família. 20 anos haviam se passado desde que o povo de Deus tinha tomado posse da terra prometida. As famílias já estavam assentadas naquela terra. Eles construíram suas casas. Eles estavam desfrutando do melhor naquela terra de leite e mel. Josué estava aí passando dos seus 100 anos. E ele sabia que os seus dias estavam se findando. Josué sabia do perigo das famílias de Israel adotarem um padrão, um estilo de vida que não agradasse a Deus, seguindo a cultura dos amorreus ou voltando à cultura egípcia. Por causa disso, Josué convoca todo o povo para uma grande reunião. E é assim que o capítulo 24 começa. Uma convocação para uma grande reunião. Um homem com mais de 100 anos tem um pronunciamento a fazer. E ali estão reunidos os líderes daquele povo. Ali estão reunidos os líderes das famílias, os pais, as mães, os idosos, os jovens, os adolescentes, as crianças, todas as famílias. E adiante desse povo reunido, as famílias ali representadas, que Josué diz: hoje nós precisamos tomar uma importante decisão a respeito de nossa vida e de nossas famílias. Dizia Josué: a decisão é esta: vamos viver segundo o costume dos amorreus e egípcios ou não? Vamos servir a Deus ou não? E Josué conclui dizendo: tomem a decisão de vocês, pois eu e a minha família já decidimos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava ensinando ali duas verdades. A primeira é que Deus deseja que as famílias do seu povo vivam em santidade. Deus deseja que as famílias que dizem que temem e servem a Ele vivam de uma forma diferente daquelas que não o servem. Ainda hoje, eu creio que esta vontade de Deus deve prevalecer sobre a minha e a sua família. Que a minha e a sua família viva de forma diferente, principalmente da cultura que nos cerca. Mas uma outra verdade que Josué estava ali declarando diante do povo é que o futuro de toda a família é resultado das decisões que tomamos. O futuro de toda a família é resultado das decisões que tomamos. E diante desse apelo de Josué, eu quero nesta noite propor aos irmãos algumas decisões que nós precisamos tomar a respeito de nossa vida, a respeito de nossa família, a fim de vivermos em santidade, a começar de nossa casa. E a primeira decisão que eu quero propor para os irmãos é a seguinte: eu vou fazer da minha casa o melhor lugar do mundo. Vale um amém?
Esta é uma decisão que nós precisamos tomar hoje, nesta noite, agora. Meu querido, o que você tem feito para fazer de sua família uma família melhor? Você sabia que você é a principal pessoa que pode tornar a sua casa um lugar melhor? Eu gostaria de ajudar você, mostrando algumas decisões necessárias e sendo o mais prático possível. Quem sabe você pode decidir dedicar mais tempo à sua família. Essa é uma decisão que muita gente está precisando tomar. Dedicar mais tempo à família. Eu sei que você tem uma agenda apertada, uma agenda cheia. Todos nós temos, desde os pais até os filhos. Mas quem sabe nesta noite você possa dizer: eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muitos compromissos, mas eu vou dedicar mais tempo à minha família. Eu vou. Chega de dizer eu quero. Porque muitas das vezes as nossas decisões ficam nesse eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Saia do eu quero e comece no eu vou. Eu vou dar mais atenção ao meu marido, eu vou dar mais atenção à minha esposa, eu vou passar mais tempo com os meus filhos, eu vou honrar aos meus pais, eu vou me alegrar mais com a minha família, eu vou parar de reclamar da minha família, eu vou parar de fazer da minha casa, muitas das vezes, um lugar de discussões, eu vou fazer da minha casa o lugar mais gostoso da terra. Porque eu decidi fazer da minha casa um lugar melhor. Talvez também você possa decidir melhorar a comunicação em sua casa. Irmãos, é verdade que nós vivemos hoje no século da comunicação. A comunicação tem passado por um processo de evolução incrível. Primeiro veio o rádio amador, depois veio o rádio, depois veio a televisão e agora por último veio a internet. Mas você já se deu conta de que nós aumentamos os meios de comunicação, mas estamos diminuindo a vontade de ter comunicação? Nós criamos a comunicação virtual, mas esquecemos da comunicação real. Muitos de nós conseguem ficar numa longa conversa de 2 horas, às vezes na internet, mas não conseguem ter uma conversa de 5 minutos com alguém da nossa casa, olho no olho. Hoje muitos filhos são chamados para almoçar pelo WhatsApp. A comunicação é hoje o nosso maior problema dentro de casa. É problema porque nos comunicamos muito pouco. E é problema também porque o pouco que comunicamos o fazemos de forma errada, inapropriada e ineficaz. Muitas vezes a nossa casa se torna uma torre de Babel, ninguém se entende. Talvez você possa tomar a decisão hoje de melhorar a comunicação dentro de sua casa, de estar mais disposto a ouvir do que falar, porque é assim que a Bíblia nos ensina, que devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. De repente, quem sabe você pode tomar a decisão de ser mais útil à sua família. Meus irmãos, no dia a dia de uma casa há muita coisa e como há para ser feita, sim ou não? E alguém precisa fazer. Gente, copo não se lava sozinho, não. Poeira não sai dos móveis sozinha, não. Você não resolve isso com oração. Quem sabe você, adolescente que está aqui, pode decidir manter o seu quarto mais arrumado. Quem sabe você, marido, está precisando tomar a decisão de ajudar a lavar as louças, lavar o copo que pelo menos que você bebe água, dar a faxina no banheiro de vez em quando. Fala a Deus, né? Quem sabe você pode decidir ser um pouco mais útil e menos imprestável. Quem sabe também você, esposa, pode tomar a decisão de lidar com os afazeres domésticos com mais entusiasmo, com mais prazer, com mais alegria.
Talvez ao invés de ficar guardando algumas coisas de lembrança, né? A gente é expert nisso. Guardar aquela xícara do dia que ganhou no dia do casamento, aquela toalha, aquela coisa, fica guardando aquilo. Porque foi a tia fulana que deu, que já morreu, ela te deu para você usar, e usar com a sua família. Fica guardando para usar para as visitas e fica usando às vezes com a família aquelas coisas que já estão até quebradas, faltando um pedaço. Talvez, quem sabe você pode decidir tornar a sua casa melhor, fazendo os afazeres domésticos com mais prazer, com mais gosto. Há muita coisa que pode ser feita, irmãos, para a gente tornar a nossa casa num lugar melhor, no melhor lugar do mundo. Talvez você possa fazer algo para melhorar a saúde emocional de sua casa. Quantas casas estão hoje cheias de gente doente emocionalmente? Famílias em que as pessoas não conseguem mais dormir sem alprazolam ou Lexotan. Lares que se tornaram num albergue de loucos, verdadeiro Pinel, um lugar de gente doente psicologicamente e emocionalmente. Gente que não tem equilíbrio. Existem casas onde as pessoas vivem como zumbis, se não tomar uma meia dúzia não dorme. Talvez alguns tomem com cartela e tudo. Gente emocionalmente às vezes hipersensível, gente frágil demais, parece de vidro, quebra facilmente, qualquer coisinha faz beicinho e diz, não vou mais, ou o contrário, agora eu vou. Não quero mais, ou agora eu quero. Talvez você esteja precisando decidir fazer alguma coisa para que o ambiente da sua casa seja menos tenso e mais gostoso de se viver. Quanta coisa pode ser feita para que uma família tenha mais saúde emocional. É muito importante tomarmos decisões firmes diante de Deus para tornar a nossa casa num lugar mais saudável, mais santo, mais digno da presença de Deus. Você quer tornar a sua casa num lugar mais saudável emocionalmente? Quer varrer o tédio, a depressão ou a tristeza do seu lar? Encha a sua casa de louvores. Saia daqui decidido, eu vou fazer da minha casa o melhor lugar do mundo. Eu vou colocar na minha casa hinos de louvor a Deus, para que pessoas possam ouvir, para que os meus vizinhos possam ouvir. Mas não faz igual alguém que eu conheço, não. Conheço uma família e começa pela manhã, 7 horas, ouvindo Aline Barros. Mais ou menos às 9 horas está ouvindo Fernandinho. Quando aproxima 11 horas, aí começa a virar para o Wesley Safadão. Quando chega de tarde, está essa Marisa não sei o que aí, com essa dupla aí. Coloque louvores dentro da sua casa, transforme o ambiente da sua casa com louvores a Deus. Decida tomar essa decisão. Eu vou fazer da minha casa o melhor lugar do mundo. Mas tem uma segunda decisão que eu gostaria de desafiá-lo a tomar nesta noite. Eu vou tornar a minha família mais amorosa. Será que dá para a gente dizer isso junto? Eu vou tornar a minha família mais amorosa. O quanto você ama a sua família? O quanto você ama a sua família? Estou falando amar, mas amar de fato. Não estou dizendo de algo tipo gostar. Estou falando de algo mais profundo. Eu estou falando de 1 Coríntios 13, um amor inegociável. Um amor que rompe barreiras, um amor que nos faz suportar tudo e a todos. Um amor capaz de nos fazer aguentar nós mesmos nos momentos em que a gente não se aguenta. Nós vivemos num tempo muito confuso a respeito do amor. Nós temos observado hoje que vivemos numa verdadeira inversão de valores. Em muitas famílias, você sabia que os animais são mais amados do que as pessoas?
Os animais muitas das vezes são mais amados do que as pessoas. Existe uma música secular aí que diz assim: se sair de casa, vou levar o violão e o cachorro. Duvido. Isso é conversa fiada. Depois que sai, quer dividir até os pregos da casa. A nossa geração trouxe o cachorro do quintal para dentro de casa, da casa para cima da cama. De acordo com os psicólogos, está comprovado que muitas pessoas têm recorrido aos bichos como forma de tentar suprir a carência de amor deixada por outra pessoa. Isso é comprovado cientificamente. É ilusão achar que um animal possa suprir a nossa carência de afeto, de carinho. Porque o ser humano foi feito para amar outros seres humanos. Porque todo relacionamento humano com um animal também é limitado. Cachorro não pode te ouvir, não pode te dar conselho, não pode te dar uma palavra de conforto. O que fazer com os animais? Goste deles, cuide deles, dê alimento a eles, dê carinho a eles. Não me entendam errado e pense que eu esteja aqui dizendo que é errado cuidar dos cachorros, dos gatos, do periquito, do hamster. É um ratinho, né, de granja, de criação. E gente trouxe para dentro de casa e cria com todo carinho. Muito legal isso. Mas eu estou fora. Rato para mim passa bem longe. Hoje, meus irmãos, também em muitas casas ama-se as coisas e usa-se as pessoas. Muita gente hoje ama o trabalho, ama a carreira, ama o dinheiro, ama os bens, a casa, o carro, o celular. Nós precisamos decidir hoje amar as pessoas. Decida amar as pessoas, decida amar a sua família. Muita gente só percebe o valor da família depois que a perde. São aqueles que acham que não precisam de pessoas. A ordem certa é essa: amar as pessoas, brincar com os bichos e usar as coisas. Mas nós estamos invertendo os valores. O que você tem feito para tornar a sua família mais amorosa? Talvez você possa decidir tratar o seu cônjuge com mais carinho e afeto. Marido, como que você tem tratado a sua mulher? A Bíblia diz que você deve amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. Todo marido deve tratar a sua mulher como uma peça de porcelana preciosa, como um vaso frágil, delicado, sensível. Efésios 5 diz que quando a mulher é bem amada pelo seu marido, 3 coisas acontecem. Ela é santificada, ela não é alvo das seduções e apelo para a infidelidade, ela é purificada do complexo de inferioridade, as suas tristezas, os seus traumas. Ela é também rejuvenescida, ela se sente mais jovem, mais feliz, mais satisfeita. Tudo isso quando é bem amada. Uma mulher amada, ela é saudável fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O marido deve tratar a sua mulher com carinho, com doçura, com ternura. Estatísticas dizem que 95% das mulheres hoje reclamam da falta de carinho. Marido, decida a partir de hoje ser uma bênção para sua esposa, para os seus filhos. E as mulheres? Talvez alguma mulher também que está aqui nesta noite esteja precisando tomar a decisão de tratar o seu marido com mais amor. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. A mulher sábia é aquela que toma a decisão de ser aliviadora de tensões, não é uma mulher briguenta, ciumenta, não é destemperada emocionalmente. A mulher sábia é aquela que decide ser companheira, amiga, intercessora pelo seu esposo e também pelo seu lar.
E os filhos, sejam eles criança, adolescente, jovens. Quem sabe você, filho, está precisando passar a tratar os seus pais com mais amor. Quem sabe você, adolescente, você, jovem, está precisando tomar a decisão de não ser um filho ou uma filha rebelde. A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Não seja um filho desobediente, porque filho desobediente se transforma na amargura do pai, na tristeza da mãe e no câncer da sociedade. Filhos, a obediência de vocês aos pais traz bênção de Deus sobre vocês. Os filhos que obedecem aos pais, eles evitam muitas dores, poupam muitas lágrimas. Os filhos que honram aos pais são mais felizes, são mais saudáveis emocionalmente, são mais bem-sucedidos nos estudos, são mais bem-aventurados na vida profissional. E certamente são os que alcançam maior sucesso no casamento. Você, jovem, decida nesta noite ser mais obediente aos seus pais. Pare de ficar fazendo queda de braço e de querer que a sua vontade prevaleça. Demonstre mais amor pelo seu pai, pela sua mãe, enquanto eles podem te ouvir. Depois que eles morrerem, não adianta fazer espetáculo em cima do caixão. Depois que eles não estiverem mais aqui e que apenas o corpo estiver dentro de um caixão gelado, não adianta ficar ali alisando a mão deles, porque eles já não sentirão mais o seu carinho. Não adianta, depois que eles morrerem, levar flores no cemitério e nem ficar postando foto no Face, na internet. Aproveite hoje, enquanto eles estão aqui, para amá-los, para honrá-los. Que Deus nos dê, meus irmãos, a graça de vermos uma geração de filhos mais obedientes aos pais, para que vejamos tempos melhores na família, na igreja e na sociedade. Talvez a cena mais triste que eu já vi, ela se deu quando eu tinha meus 14 anos de idade. Naquele tempo eu cursava a 8ª série. Era uma sexta-feira, antes do Dia dos Pais. A nossa professora de educação artística pediu que nós, alunos, fizéssemos um cartão feito à mão para entregarmos o nosso pai no domingo. Eu me lembro de que uma colega disse assim: eu não vou fazer cartão nenhum para o meu pai. E alguns colegas tentaram convencê-la, e a própria professora também, mas ela estava muito resoluta, dizendo que não. Ela disse: é o seguinte, se eu estiver numa festa e alguém disser para mim que o meu pai morreu lá na rua, eu vou continuar na festa até a festa acabar. E eu só vou sair dali depois que acabar, porque eu não estou nem aí para o meu pai, não estou nem lixando para ele. Isso era sexta-feira. O pai daquela colega, na noite de sábado para domingo, ele foi para um baile, e lá ele se envolveu numa confusão, e na saída daquele baile ele foi esfaqueado, foi socorrido, trazido para o hospital, e ao meio-dia, no Dia dos Pais, ele morreu. Era segunda-feira, a nossa turma, a escola suspendeu a aula, nós estávamos lá com aquela colega. E ela não tinha coragem de dizer uma só palavra. Cena. 14, 15 anos, se achando o dono da verdade, se achando alguém acima do bem e do mal, recusando carinho, recusando amor, recusando honra aos seus pais. E ali estava uma adolescente indo sepultar o seu pai, que falecera no Dia dos Pais. Uma das cenas mais patéticas que eu já presenciei, ela ocorreu também tempos atrás. Quando alguém morreu e um dos filhos dessa pessoa veio ao sepultamento.
mas de mal com os seus demais irmãos, ficou aguardando lá na entrada de Itaperuna, porque agora esse filho de mal com os demais irmãos morava fora e ficou aguardando lá próximo ao cemitério Vale das Orquídeas. E quando o corpo da mãe chegou, ele entrou, acompanhou, viu o sepultamento, nem na cidade ele entrou. E pegou de volta uma viagem de uns 500 quilômetros, aproximadamente. E deixou 4 irmãos na cidade e não veio à casa de nenhum deles. Nós precisamos tomar a decisão de tornar a nossa família mais amorosa, porque o amor, meus irmãos, é o fenômeno mais poderoso e sobrenatural que existe. O amor é o poder que nos faz suportar, às vezes, situações que nós não suportaríamos. O amor é que nos capacita para o relacionamento. O amor é que nos capacita para a prática do perdão. Perdão é algo que começa em casa e deve avançar para os de fora. Tem gente que diz, eu não senti ainda vontade de perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é obediência a uma ordem. Devemos perdoar porque nós precisamos de perdão, principalmente do perdão de Deus. Nós oramos a famosa oração do Pai Nosso assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido ou tem nos ofendido. Aquele que não perdoa está destruindo a ponte sobre a qual ele mesmo um dia vai ter que passar, porque nós também erramos. Meus irmãos, a vida é muito curta. E a Bíblia diz que a coisa mais importante a se fazer nesta curta vida que temos é amar. E o melhor momento para se amar é hoje, é agora. Talvez você esteja precisando tomar a importante decisão nesta noite. Eu vou tornar a minha família mais amorosa, mais cheia de amor. Talvez pudéssemos pegar aquele cântico antigo que diz: meu coração transborda de amor, e cantarmos: a minha família transborda de amor. A nossa família deve ser assim. Nós precisamos tomar essa importante decisão. Eu vou tornar a minha família mais amorosa. Mas a terceira decisão que eu quero propor aos irmãos, para que a nossa família possa viver em santidade, é esta: eu vou influenciar a minha família a andar com Deus diariamente. Influenciar a minha família a andar com Deus diariamente. Você que está aqui nesta noite, eu pergunto: você já nasceu de novo? Você já teve a experiência de se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus? Você tem certeza que o Espírito Santo já regenerou a sua vida? Você já tem hoje um novo coração, uma nova mente, novos alvos, novos propósitos, novos desejos, novos sonhos? Você pode dizer hoje que é um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, um novo adolescente, um novo jovem, um novo idoso em Cristo Jesus? Sabe, irmãos, muitas vezes nos tornamos pessoas muito religiosas. Nós frequentamos a igreja, nos tornamos um membro da igreja, a gente vem aqui todo domingo com a nossa família, a gente se diz crente, a gente se diz cristão, mas isso somente não é o suficiente. Quem sabe nesta noite você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus para tomar uma decisão de ser bem mais do que um frequentador da igreja. Quem sabe o Espírito Santo está te confrontando nesta hora, levando você a orar a Deus, dizendo: Senhor, dá-me a graça para que eu não me contente em apenas ter o nome no rol de membro da igreja, mas que eu seja um crente verdadeiro, que busque ao Senhor, que ande contigo diariamente.
Quem sabe você nesta noite está precisando decidir buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem sabe você está precisando tomar a decisão de passar menos tempo na frente da televisão e mais tempo de joelho em oração no seu quarto, menos tempo na internet e mais tempo lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Quanto tempo por dia você ora? Quanto tempo diariamente você investe na leitura da Bíblia? A propósito, você já leu a Bíblia toda alguma vez? Eu não vou pedir para levantar a mão para não constranger ninguém. Meus irmãos, como pode alguém dizer e cantar que busca a Deus em primeiro lugar, que ama a Deus de todo o coração e nunca leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? É verdade, irmãos, que há pessoas que têm pouca leitura ou que nem lê. Mas esse é o caso de uma minoria. O problema da maioria é falta de interesse. Porque diz uma coisa, mas na prática não coloca aquilo para funcionar. Quem sabe você não está precisando tomar a decisão de restaurar o altar do Senhor na sua vida pessoal, na sua devoção diária. Quem sabe você está precisando decidir restaurar o altar do Senhor no seu culto doméstico de seu lar. A propósito, em sua casa ainda tem culto doméstico? Tem gente que nem sabe o que é isso. Talvez alguém diga que é muito atarefado, e eu creio que seja, mas para as coisas importantes nós sempre arrumamos tempo. Se não arrumamos um tempo ainda para ler a Bíblia, se não arrumamos um tempo ainda para o culto doméstico, se não arrumamos um tempo ainda para dedicarmos à oração, é porque não consideramos essas coisas tão importantes. Esta é a verdade. Talvez você esteja precisando restaurar o altar do Senhor dentro de sua casa. Quem sabe você está precisando tomar a decisão de fazer da sua casa um santuário de louvor, de oração e de adoração. Quem sabe tomar a decisão de fazer com que a nossa casa experimente um poderoso avivamento. Quem sabe a gente está precisando, irmãos, tomar hoje a decisão de que dentro da nossa casa não vamos mais falar mal da igreja, não vamos mais falar mal dos pastores, não vamos mais falar mal da vida alheia, não vamos fazer nenhuma coisa que não agrade a Deus, mas vamos fazer da nossa casa um lugar que seja o santo dos santos. Um lugar de oração, um lugar de intercessão pela nossa igreja, um lugar onde a glória, a Shekinah de Deus vai sempre se manifestar. Não basta ser crente, não basta ser membro da igreja, é preciso tomar a decisão de andar com Deus diariamente, pois só assim nós influenciaremos a nossa família. Você criança, você adolescente, você jovem que está aqui, você pai, mãe, você avô, avó, não negligencie a sua vida com Deus. Busque andar com Deus diariamente. Tome essa decisão. Talvez você tenha vindo aqui em nossa igreja, mas ainda não se comprometeu como membro, ainda não foi batizado. O batismo é o símbolo da decisão de andar com Deus diariamente, mas há um sério risco de alguém ser batizado e parar de andar com Deus diariamente. Tome hoje a decisão de trazer o Senhor para a sua vida particular, para a sua vida familiar. Eu queria concluir esta mensagem contando a você uma lenda. Trata-se da lenda da Casa dos Mil Espelhos. Conta-se que um dia um cachorrinho estava andando pela rua, alegre, feliz. De repente ele se sentiu atraído pela famosa Casa dos Mil Espelhos. E aquele cachorrinho entrou naquela casa, e ao entrar naquele recinto, ele viu ali 1000 carinhas sorrindo.
alegres. E ele ficou encantado com aquele lugar. Ele disse: que lugar maravilhoso! Esse é o melhor lugar do mundo. Eu sempre vou querer voltar aqui. Eu vejo 1000 carinhas alegres, sorrindo para mim. Por aquela mesma rua, num outro momento, passava um certo cachorrinho mal-humorado, que vivia rosnando, arreganhando os dentes para quem passasse na sua frente. E aquele cachorrinho passou também em frente à casa dos 1000 espelhos. E ele se sentiu atraído e entrou naquela casa. E ao entrar naquela casa, ele ficou chocado ao olhar à sua volta e ver nada menos do que 1000 cachorrinhos rosnando, arreganhando os dentes para ele, fazendo cara feia. E ele ficou muito apavorado. E ele disse que sairia daquele lugar porque aquele era o pior lugar do mundo. E nunca mais ele voltaria naquele lugar. Esta lenda, ela é bem autoexplicativa, é fácil de entender. A lição é que nós multiplicamos dentro de nossas casas a nossa cara, quem nós somos. A nossa casa, ela tem exatamente a nossa feição. Nós refletimos na nossa casa, na nossa família, a nós mesmos. Se nós formos pessoas mal-humoradas, a nossa casa será assim também. Se formos ranzinzas, a nossa casa será também ranzinza. Se vivermos amargurados, a nossa casa terá também um ambiente de amargura. Mas, irmãos, se nós formos alegres, felizes e cheios de amor, a nossa família será exatamente assim. Olha, este mundo, ele está assim, indo de mal a pior. E não há muita coisa que a gente possa fazer para evitar isso. Não há. Só tem uma coisa que a gente pode fazer: tomar a decisão de viver em santidade, a começar dentro de nossa casa. Ainda hoje, Deus deseja que a nossa casa viva em santidade. Ainda hoje, Deus deseja que a minha e a sua família seja diferente daquelas famílias que ainda não servem a Deus. Eu quero concluir dizendo que o futuro de nossa família depende das decisões que nós tomarmos hoje. Queria convidar você a baixar a sua cabeça e pensar a respeito da sua casa. Pensar a respeito do ambiente do seu lar. Como é que está a sua casa? Como é que é a sua família? Como tem sido o ambiente, o dia a dia? O que você tem feito para tornar a sua família uma família melhor? O que você tem feito para tornar a sua casa um lugar mais santo? Que decisões você tem tomado para que a sua casa seja de fato uma casa santificada ao Senhor? Uma casa que agrade ao Senhor, uma casa que realmente reflita a glória de Deus. Nesta noite o Senhor nos desafia a tomarmos algumas decisões. Eu vou fazer da minha casa o melhor lugar do mundo. Eu vou tornar a minha família mais amorosa. Eu vou influenciar a minha família a andar diariamente com Deus. Ao pensar a respeito da sua família, da sua casa, eu gostaria de perguntar: quantos aqui desejam nesta hora, desejam tomar esta decisão? Eu vou fazer da minha casa o melhor lugar do mundo.
eu vou fazer com que a minha casa reflita o meu semblante, o meu afeto, os meus sentimentos. Você quer tomar essa decisão nesta noite? Fazer da sua casa o melhor lugar do mundo? Tome essa decisão. Você quer tomar a sua decisão de tornar a sua família mais amorosa? Faça isso. Você quer também tomar a decisão de influenciar a sua família para que ela possa andar diariamente com Deus? Faça isso. Faça isso hoje. Faça isso hoje. Coloque sua família nesse momento diante do Senhor. Coloque sua casa no altar do Senhor. Você é a pessoa mais apropriada para apresentar a Deus as necessidades da sua casa, porque você conhece. Eu não sei o que se passa lá, você sabe. Então peça ao Senhor neste momento aquilo que você entende que hoje é uma necessidade do seu lar, algo que precisa ser melhorado. Coloque isso diante do Senhor. Quem sabe é no relacionamento conjugal, quem sabe é na relação pais e filhos, quem sabe é você, filho, que tem sido um filho desobediente. Mas nesta noite o Espírito Santo está tocando no seu coração, e você, quem sabe, vai sair daqui, vai chegar em casa hoje, e antes de dormir vai chamar o seu pai, a sua mãe, vai dar um abraço e um beijo nele ou nela, e vai dizer: me perdoa, eu quero ser um filho, eu quero ser uma filha melhor, e eu vou mudar. Quem sabe você, pai, você, mãe, você também pode estar errando no tratamento para com os seus filhos. Quem sabe você está precisando pedir perdão a eles também. Quem sabe você não tem tido tempo para estar com a sua família. Não deixe o tempo passar. A vida é muito curta. O tempo passa muito rápido. Daqui a pouco nenhum de nós estará mais por aqui. Mas viva hoje, curta sua família. Sua família é um presente de Deus. Queria convidar todos para que pudessem ficar em pé nesse momento, aqueles que puderem. Meus irmãos, eu penso que essas decisões todos nós precisamos tomar. Eu preciso tomar, você precisa tomar. Nenhum de nós já é um pai tão bom o suficiente ao ponto de dizer que não precisa. Nenhuma mãe aqui, eu creio, que já alcançou a perfeição como mãe. Nenhum filho aqui, eu penso, já ser um filho perfeito. Mas antes de orar, terminando este culto, quando Josué chamou o povo para tomar essa decisão importante a respeito de suas famílias, Josué já tinha prestígio bastante, já tinha muitos bens, já era alguém muito bem sucedido. Porém, nenhuma conquista pessoal atrapalhou o seu propósito de consagrar a sua família a Deus. Josué sabia que todo sucesso que vier sobre os escombros da família não vale a pena, porque o nosso maior e primeiro ministério a ser exercido é a família. Se esse ministério não é bem sucedido, nenhum outro será. Você pode ser alguém profissionalmente muito bem qualificado e muito bem sucedido, mas se você não tem sido um bom pai, não tem sido uma boa mãe, você tem sido um fracasso. Você pode ser um filho que tira as melhores notas na sua turma lá da escola ou da faculdade. Pode ser alguém intelectualmente falando invejável. Mas se você é um filho desobediente, se é uma filha desobediente, rebelde, você é um fracasso, como filho ou como filha.
Pai, nós estamos diante da Tua palavra que foi aos nossos corações ministrada nesta noite. Nós temos, Pai, consciência de que o Senhor deseja que a nossa casa viva em santidade, que o nosso lar seja santo, que a nossa família seja consagrada ao Senhor. Vivemos de fato em tempos difíceis, e o Senhor nos chama hoje a vivermos dentro do Teu padrão, dentro dos Teus valores, dos Teus princípios. E o Senhor nesta noite está nos chamando para tomarmos algumas decisões, e o futuro da nossa família depende das decisões que nós estamos tomando hoje. A nossa decisão é essa: nós vamos fazer da nossa casa o melhor lugar do mundo. Nós vamos tornar a nossa família mais amorosa. Nós vamos influenciar a nossa família para que ela possa andar diariamente com o Senhor. Pai, nós queremos ler a Tua palavra dentro da nossa casa. Queremos ler a Bíblia toda. Até mesmo aqueles que porventura têm dificuldade na leitura, quem sabe vão adquirir a Bíblia em áudio para ouvi-la todos os dias, narrada na voz de alguém. Pai, hoje há tantos recursos, e nós temos muito bem consciência disso. Mas Deus, o que nos falta muitas das vezes é uma decisão firme. O que nos falta, Senhor, é capricho. O que nos falta é obediência. O que nos falta é sermos de fato alguém que permite que o Teu Espírito toque em nossa vida, para que a gente mude de vida, para a gente ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um esposo, uma esposa mais santo e santa na Tua presença. Pai, nós estamos decidindo nesta noite, queremos servir ao Senhor, e o Senhor está nos apontando hoje as decisões que nós precisamos tomar, e nós estamos tomando. Nós Te pedimos que essas decisões aqui firmadas, que elas não se percam pelo meio do caminho, mas, Senhor, que nós possamos levar isso a sério, que nós possamos viver em santidade, a começar de nossa casa. Muito obrigado por tudo, Senhor. Santifica os nossos lares, santifica a nossa casa. É a nossa oração, o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Antes de sair, interceda pela sua casa mais uma vez, e vá para a sua casa daqui a pouco, com as decisões que você tomou nesta noite. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Amém e amém.